Os Cadernos Negros de Martin Heidegger constituem um dos episódios mais controversos e impactantes da história recente da filosofia. Sua publicação, iniciada em 2014, décadas após a morte do filósofo, reacendeu um debate intenso sobre a natureza de seu pensamento, sua relação com o nazismo e as implicações éticas e ontológicas de sua obra. Esses cadernos, escritos entre 1931 e 1976, receberam o nome devido às capas pretas que Heidegger utilizava para diferenciá-los de seus demais manuscritos. Durante muito tempo, permaneceram inéditos por vontade do próprio autor, que os destinou à publicação apenas ao fim da edição completa de suas obras, a Monumental Gesamtausgabe. Quando finalmente vieram à luz, revelaram não apenas reflexões filosóficas, mas também anotações pessoais, comentários políticos e juízos sobre o mundo contemporâneo, que muitos consideraram profundamente problemático. A polêmica que se seguiu à divulgação dos Cadernos Negros concentrou-se, sobretudo nas passagens em que Heidegger faz referência aos judeus, ao nazismo e à essência da modernidade. Muitos leitores se espantaram ao encontrar expressões que pareciam endossar uma visão antissemita, ainda que distinta do tipo biológico e vulgar que caracterizava o discurso do regime nazista. Heidegger associa o judaísmo mundial ao que ele chama de Machenschaft, a dominação técnica e calculadora do ser, e sugere que o próprio nazismo e o comunismo seriam manifestações de um mesmo esquecimento do ser, parte do processo de niilismo ocidental. Para seus críticos, essas observações revelam um antissemitismo estrutural no coração de sua ontologia, uma tentativa de dar à perseguição aos judeus uma roupagem metafísica. Já para seus defensores, trata-se de uma crítica filosófica que transcende categorias étnicas, um diagnóstico do destino histórico do Ocidente em que o judeu funciona como símbolo de uma racionalidade instrumental universalizada. A fronteira entre metáfora e preconceito, no entanto, mostrou-se tênue e explosiva. A publicação dos cadernos dividiu a comunidade filosófica internacional. Pensadores como Immanuel Faye, que já havia denunciado em Heidegger L'Introduction to Nazism dans la Philosophie, a contaminação da filosofia heideggeriana pelo nazismo, viram nos textos a confirmação de suas teses. Faye sustentou que Heidegger não apenas aderiu ideologicamente ao nacional-socialismo, mas tentou transformá-lo em filosofia, convertendo o totalitarismo em expressão do destino do ser alemão. Já outros estudiosos, como François Fedi e Peter Traun, este último responsável pela edição dos próprios cadernos, insistiram em uma leitura mais matizada. Traun, embora reconhecesse o caráter antissemita de certas passagens, argumentou que esse aspecto não podia ser separado da crítica mais ampla de Heidegger à modernidade técnica. Ele introduziu o conceito de antissemitismo histórico-metafísico para caracterizar a singularidade do discurso heideggeriano, que não se baseava em biologia racial, mas em uma interpretação do papel histórico do povo judeu dentro do destino do ser. A discussão ultrapassou rapidamente os círculos acadêmicos. Jornais e revistas culturais publicaram artigos inflamados questionando se ainda seria legítimo estudar ou ensinar Heidegger. Universidades alemãs e francesas viram multiplicar-se os debates públicos sobre a responsabilidade moral do filósofo. Na Alemanha, onde o tema é particularmente sensível, muitos consideraram os Cadernos Negros um golpe devastador à imagem de Heidegger, já manchada desde a divulgação, nos anos 1980, de sua breve reitoria em Freiburg, sob o regime nazista, e de seus discursos pró-Hitler. Outros, porém, lembraram que Heidegger se afastou do partido poucos anos depois e que sua crítica ao nazismo técnico poderia ser lida como um distanciamento interno. Ainda que ambíguo, o escândalo, no entanto, foi inevitável. A filosofia que havia influenciado Sartre, Gadamer
Arendt e Derrida parecia agora inseparável de um pano de fundo ideológico comprometedor. Entre filósofos contemporâneos, as reações foram diversas e, por vezes, irreconciliáveis. Jacques Derrida, que já havia apontado as tensões entre a desconstrução e o legado heideggeriano, foi postumamente invocado por ambos os lados. Uns viram na desconstrução uma maneira de salvar Heidegger de si mesmo. Outros a confirmação de que seu pensamento estava corrompido desde a origem. Emmanuel Levinas, muito antes dos cadernos, já considerava Heidegger um pensador genial, mas moralmente cego, e sua suspeita parecia, agora, profética. Gianni Vattimo e Nancy procuraram defender a relevância filosófica de Heidegger, sem negar a gravidade de suas posições, argumentando que a tarefa da hermenêutica não é apagar o erro, mas expô-lo à luz do pensamento. Já Donatella de Cesare, filósofa italiana e uma das principais intérpretes da polêmica, afirmou que a leitura dos cadernos torna impossível continuar a pensar Heidegger sem confrontar o mal metafísico que os atravessa, isto é, a fusão entre ontologia e ideologia. Nos Estados Unidos, a repercussão foi igualmente acalorada. Muitas universidades promoveram simpósios dedicados à questão. Devemos ainda ensinar Heidegger? E o debate estendeu-se para o campo da ética, da fenomenologia e até mesmo da estética. O impacto cultural ultrapassou o mundo acadêmico. Críticos literários, historiadores e teólogos revisitaram suas interpretações sobre o filósofo, enquanto alguns museus e instituições culturais suspenderam homenagens planejadas. Ainda assim, a influência de Heidegger mostrou-se resistente. Muitos estudiosos continuaram a considerar Ser e Tempo uma das obras mais importantes do século XX, argumentando que o mérito filosófico do autor não se dissolve por completo em suas falhas morais e políticas. A controvérsia, nesse sentido, reacendeu uma velha questão: até que ponto é possível separar o pensamento de seu autor? O caso dos Cadernos Negros transformou-se, assim, em uma espécie de campo de prova para a relação entre filosofia e história. Se por um lado, eles revelam a imersão de Heidegger em um contexto político sombrio, por outro obrigam seus leitores a reconhecer que a filosofia não se desenvolve em um vácuo moral. A linguagem dos cadernos é densa, hermética, repleta de neologismos e de alusões à história do ser, o que torna difícil qualquer julgamento simplista. Contudo, a insistência com que o filósofo associa o povo judeu ao niilismo técnico e ao enraizamento planetário do cálculo indica algo mais que mera especulação metafísica. Ela evidencia uma tentativa de inserir a catástrofe do século XX em um horizonte ontológico, algo que muitos consideram moralmente inaceitável, apesar das críticas. Há quem veja nos Cadernos Negros um testemunho filosófico de uma honestidade brutal. Neles, Heidegger escreve sem o filtro do público, expondo a tensão entre o pensador e o homem, entre o diagnóstico histórico e o preconceito enraizado. Essa ambiguidade tornou o debate ainda mais fascinante e doloroso. O que os cadernos revelam, afinal, é o quanto o pensamento heideggeriano está enredado nas contradições do século XX, um gênio filosófico que procurou pensar o ser de maneira radical, mas que em seu percurso confundiu destino ontológico com destino político. Ao fim, a repercussão dos Cadernos Negros não destruiu a obra de Heidegger, mas a transformou para sempre. Seu estudo hoje exige uma postura crítica redobrada, um olhar capaz de reconhecer tanto a profundidade de sua meditação sobre o ser, quanto o abismo ético em que ela se precipitou. O escândalo forçou a filosofia a olhar para si mesma e a confrontar suas próprias sombras, a tentação de converter ideias em destinos, conceitos em povos e o pensamento em poder. Nesse sentido,
A maior herança dos cadernos talvez não esteja em suas páginas sombrias, mas no debate que suscitaram menos, um debate que continua a ecoar, lembrando que nenhuma grande filosofia está imune às trevas de seu tempo. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.